Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à live de hoje sobre melasma. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a doutora Vanessa Amorim, que é dermatologista, e vai estar aqui com a gente para poder tirar as dúvidas, todas as dúvidas de vocês sobre melasma. Então vão entrando aí. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Já vou pedindo para vocês irem entrando, darem uma curtida aqui na live. Vão compartilhando a live também com outros amigos. A Vanessa já entrou aqui. Deixa eu abrir. A Vanessa já está pronta, está no ponto aqui. Hoje vai ser um bate-papo super esperado. Boa Olá, noite, boa Vanessa. noite. Tudo bem, Rubeli? Tudo Tudo bem, graças a ótimo. Deus. E Boa você, noite, tudo bem? pessoal. Olha, gente, ó, vão mandando as dúvidas de vocês, coraçõezinhos, curtidas, live Com boa, live com certeza. interação. Então, vocês aproveitem, porque é quase que um grande encontro, né? Porque essa live, eu lembro que eu fiz uma live com a Vanessa Uhum. sobre área dos olhos. E a gente falando sobre olheiras, até eu vou, fala sobre melasma, fala sobre melasma. Gente, a gente vai fazer uma live sobre melasma, calma. Aí eu fiz uma outra live, aí um assunto nada a ver, assim, tipo monkeypox. Aí vou, fala sobre melasma. Eu digo, olha, eu vou marcar com a Vanessa. Essa live de melasma vai sair com a Vanessa. E hoje é o Com dia, né? Você vai ter um certeza. E grande super encontro obrigada hoje. pelo convite. É sempre um prazer estar aqui junto com você, né? Ajudar as pessoas com informação que realmente sejam informações relevantes, informações de qualidade, passar orientações. Eu acho que é uma função que a gente tem também e nós adoramos ajudar, né, Roberto? Exatamente, né? Eu falo muito isso, Sim, que é uma obrigação moral nossa como médicas, né? Como médicos, a gente trazer conteúdo de qualidade, porque hoje muita gente fala muita besteira na internet. Com muita. relação ao melasma, então, nem se fala. Muitas propagandas enganosas. E aí a população fica mercê, às vezes, de pessoas de má índole, né? E que acabam caindo em tratamentos que acabam piorando o melasma ou gastando dinheiro com procedimentos que realmente com falsas promessas, né? Então é muito importante vocês entenderem o que é o melasma, para vocês entenderem como funciona o tratamento. E aí sim, né, a gente vai explicar aqui como é que a gente pode otimizar, enfim, todas as dúvidas de vocês. Deixa eu ver aqui só, Vanessa, quem é que está É, entrando aqui? Tem uma gente. galera já dando aqui boa noite. Você, Cleide, boa noite. Andréia também. Laiane, Kel. Érica, Muito bem, obrigada, minha meu gente. Muito boa bem. noite. Eles estão Isso, mandem. compartilhando, tá? Ó, compartilhem com os amigos. Marque aqui o arroba de uma amiga que tem Afinal de melasma, de um contas, é amigo uma que tem queixa tão melasma, comum, porque né? você é E importante, assim, super importante. essa live, confesso que é uma live que assim, eu estou super feliz em fazer, porque além de tratar melasma no dia a dia como médica, eu também sou paciente de melasma. Então, eu tenho melasma, né? Então, assim, nesse tema, eu vivo os dois lados, o lado médica e o lado paciente. Eu sinto na pele o impacto que isso tem no nosso dia a dia, na nossa autoestima. Muito bem. Que bom, Vanessa. E aí, deixa eu me apresentar, porque tem Isso. gente aqui do seu perfil que está aqui, depois você vai se apresentar também para quem não conhece aqui do meu perfil. Então, eu me chamo Rubeli Marques, eu sou médica dermatologista. Eu atendo aqui na cidade de Arapiraca, no edifício Exatamente. metropolitano, mesmo que a Vanessa, nós somos vizinhas, né? Praticamente aqui a gente tem uma interação muito grande Pacientes. de troca de pacientes. E eu acho que é por isso que essa live vai ser tão boa, porque eu gosto muito de dermatologia clínica, a Vanessa faz muito bem procedimentos estéticos também, então a gente vai poder falar aqui do melhor dos dois mundos, né? Tudo que tem para se usar em casa, como também o que tem de procedimentos para melasma. Agora a Vanessa se apresente aí para a Perfeito. galera que não te Gente, eu conhece. sou Vanessa Amorim, médica dermatologista. Aqui em Arapiraca, como a Rubeli já falou, nós atendemos no Metropolitan, né? Só muda o andar, né, Rubeli? É só o paciente subir ou descer, tá tudo certo. Uhum. É, a minha grande paixão realmente é a parte de medicina estética. Eu me identifico muito, eu faço com o maior empenho e carinho. Então, acaba que hoje a maior parte dos meus tratamentos são tratamentos estéticos. Eu acabo fazendo no meu dia a dia muitos procedimentos em consultório, mas em relação a melasma, é importante ressaltar que de nada adianta a gente pensar em procedimentos estéticos se o deverzinho de casa ali não estiver bem feito, né? Então, as orientações
são essenciais. Eu tenho, viu? Tenho Lu, a Lu Exatamente. sabe, a Lu é prova, porque eu trato muito, né? Faço skincare, faço laser, mas assim, meu melasma está super controlado, mas eu tenho. Muito bem. Olha, a gente tem várias presenças aqui hoje, muita Isso! gente bombando a live. Fique aí, gente, Polly, deve ficar com muito Polly, boa. Tem o querida, você Fausto aqui. aqui, ó. Érica. Polly, gente, Olha, uma gente, olha, ginecologista falando. muito boa aqui na cidade. O Instagram dela é ótimo também, Polly Gonzaga. Sigam, vocês vão ver. Muito bem. Ó, a Mariana aqui da Mantecoca, gente. A gente tá, ó, parabéns, viu? Público excelente aqui. Vocês aqui estão abrilhantando a live. Então vamos começar a live de hoje. Eu gosto sempre de começar falando de melasma e falando sobre o que é o melasma, o que, que causa o melasma. Todo mundo quer saber, mas doutora, por que, que eu tenho essas manchas? Por que, que só eu, às vezes na minha família, né, tenho? Então, eu digo que o melasma ele tem várias causas, né? Existe um fator genético, né, que está envolvido, o que eu falo que é um grande motivo, porque a gente não cura melasma, mas a gente controla. E tudo tem genética no meio, é difícil da gente curar. É difícil, na verdade, qualquer coisa na medicina a gente curar, a gente controla a maioria das coisas, né? E melasma é uma delas. E quando a gente fala em genética, não quer dizer que todo mundo Eu da sou família tem, né? Por sorteada. exemplo, a minha irmã, Só eu nós somos tenho. 5 filhos em casa, só minha irmã Eu também tem também, melasma. eu sou a Você premiada. também? Só eu tenho melasma da família. Pois é. Pode herdar da tataravó, né? A árvore genealógica da gente é imensa. Então, existe a predisposição genética, sim. Existem os fatores hormonais que ajudam, gravidez, anticoncepcional, a gente sabe que ajuda, mas eu particularmente digo que não são os mais importantes, porque eu tenho mulheres, né? Atendo mulheres que nunca engravidaram, nunca tomaram anticoncepcional e têm melasma. Então, ajuda, mas não são exclusivos. Quer dizer, a pessoa acha que teve melasma porque engravidou, porque tomou aquele anticoncepcional. E suspender não faz o melasma sumir. Seria muito fácil, né? Suspender o anticoncepcional e o melasma some, não é assim. E tem um hormônio muito importante que eu gosto de falar, que é o Sim. MSH, que é um hormônio que causa pigmentação na pele e que ele é ativado pela radiação solar. Facial ou Então, corporal, e né? o sol em qualquer área, não só. Exatamente, né, Vanessa? A gente vai falar da importância do protetor solar, principalmente lembrando aí desse MSH. E tem também fatores como estresse, por exemplo. Antigamente a gente não falava muito, né, Vanessa, que estresse e tal, mas hoje a gente já sabe bem que está no Os envolvimento artigos da causa do científicos mais melasma, o recentes estresse. E falam a quem é respeito do melasma, estresse, né? Do impacto negativo que isso tem, não só no melasma, mas como em outras doenças também. Mas realmente, além de observar isso na prática clínica, que o paciente, muitos relatam, olha, quando eu estou mais estressada, meu melasma piora. Hoje a gente já tem realmente mais comprovação em relação a isso. Então, o estresse também é um fator de piora. isso, porque o estresse ele ativa hormônios que pioram o melasma, né? Cortisol, ICMSH também. E aí, me contem aí, quem aqui tem melasma que sente piorar quando passa por um momento de estresse? Conta aqui pra gente, compartilha aí para ver se Eu vocês já tinham sempre percebido isso falo, também, né? eu Veja que são sempre vários falo em fatores. consultório, Fala, Rubélio, o Vanessa. seguinte: quando a gente pensa em melasma, nós temos que lembrar que existem 5 fatores que podem piorar esse melasma, né? Então, primeiro, radiação solar, seja facial ou corporal. Então, assim, às vezes a pessoa chega e diz, eu vou à praia, protejo super o rosto, mas estou ali expondo o corpo ao sol. Ou pacientes, às vezes, que andam de moto no dia a dia, que protegem o rosto, mas estão sempre com os braços expostos. Então, assim, quem se expõe ao sol, rosto ou corpo, podem piorar melasma, tá? Além disso, segundo fator, luz visível, né, Rubeli? Que é uma coisa que a gente sabe que contribui também para a piora do melasma. Então, qualquer fonte de luz, gente. Às vezes a gente chega à noite e fica com o celular bem pertinho do rosto. Ou, por exemplo, dentistas trabalham muito, ou cirurgiões com foco cirúrgico, né, com a luz muito próxima do rosto. Além disso, nós temos uso de alguns hormônios, anticoncepcional pode piorar, entenda, não é exclusivamente isso, tá? É como a Rubeli falou, o melasma ele é muito multifatorial. Porém, nós sabemos que anticoncepcional também é uma das coisas que podem piorar. No meu caso, eu percebo essa piora com o uso do hormônio. Outra coisa que a gente sabe que piora é infravermelho, calor, qualquer fonte de calor. Então, às vezes a pessoa usa muito secador,
tem hábito de fazer sauna, E- ou você entra muito num carro quente, fica muito tempo, então assim, tudo isso piora. E o quinto fator é o estresse, né? Então assim, radiação, luz Exa- visível, calor, uso de alguns hormônios e estresse são 5 fatores que podem piorar esse melasma. E se a gente não tenta controlar essa base, eu falo que é como, por exemplo, pensa num diabético. Você dá para ele o melhor remédio para diabetes. Ele come doce todo dia. Vai controlar? Né? Então. É. Eu falo exatamente Ah, isso então, com ó, tá hipertenso, vendo? Vanessa. Então, Você fala de diabético, eu falo para o paciente. Imagina um paciente hipertenso. Toma remédio de pressão, mas como que ele só por dia resolve? Tem que controlar vários fatores. Parece até que a gente está. Até nas ilustrações a gente verdade. está alinhado com isso. E aí, o que é que acontece? Realmente, a exposição solar é o principal fator na piora, na fisiopatologia que a gente chama, nas causas do melasma. Então, a gente não pode falar em tratamento de melasma sem falar em fotoproteção. Porque, Sim. veja, a genética a gente não tem o que fazer, né? Tem a predisposição, beleza. É isso aí, é herança, né? Estamos juntos, vamos embora. Os fatores hormonais são muito individuais, a gente também não tem como controlar isso. Até porque a gente sabe, né, que tem mulheres que não engravidaram, não estão tomando anticoncepcional, né, suspende anticoncepcional e não melhora o melasma, então não é só isso. Estresse, então, é outra coisa que é impossível. Assim, você tem bons hábitos de vida, dormir bem, boa alimentação, mas a gente sabe que as pessoas, a gente pode passar por situações de estresse, independente de estar tudo alinhado. Mas o sol, né, a exposição solar, a gente tem como controlar. E é o principal fator, porque às vezes a pessoa, eu costumo falar para o paciente, olha, você pode usar um clareador de R$ 1 milhão, que ele não vai funcionar se você não Sem usar um bom dúvidas. protetor solar. E o contrário é verdade, você pode usar só o protetor. Faça um teste, comece a usar só o protetor solar e você vai ver se o seu melasma vai ficar muito mais controlado. Claro que a gente tem vários outros arsenais para poder clarear o melasma, mas sem usar protetor, não tem como. E aí a Vanessa falou uma coisa muito importante sobre as radiações do sol. Quando a gente compra um protetor, vem escrito lá FPS 30. O FPS é proteção contra um raio do sol chamado UVB. E o bebê? Geralmente o protetor tem UVA e UVB. E UVB. Só que a radiação que piora o melasma, o VA e o UVB ajudam, mas não são as principais. O VA e o UVB está Uhum. muito relacionado a envelhecimento e câncer de pele. Mas as duas principais radiações que pioram o melasma são o calor, como a Vanessa falou, que é a radiação infravermelha, e a claridade, que é a luz visível. E aí pensa, né? Dentro de casa, O tempo entra inteiro. claridade? Entra. A gente não acende lâmpada às vezes durante o dia. Então, precisa passar o protetor só quando sai de casa? Não, Gente, precisa usar dentro de eu casa treino também. em A casa, gente mora tá? no Eu treino em Nordeste. casa de manhã e assim, eu Ah, acordo e eu passo meu protetor para treinar em casa. Então, assim, melasma é disciplina. É protetor solar, eu falo que é tipo escovar dente. exato. Acordou, escovou o dente, protetor. Isso, Em casa, fora de casa, chovendo, fazendo sol. exatamente. E por quê? O calor também. A gente mora no Nordeste, gente. Tem calor. O calor entra dentro de casa. Então, achar que só precisa usar o protetor quando sai de casa, você está se enganando em melhorar o melasma. Então, e principalmente para quem tem melasma, a Vanessa já puxou aqui esse gancho, vamos falar sobre fotoproteção e qual o protetor melhor para melasma, digamos assim, né? Que tenha cobertura para essas 4 radiações, né? O VA e o UVB, que todo protetor tem que ter, que é o básico, a gente tem que proteger câncer de pele, fotoenvelhecimento, né? Envelhecimento precoce da pele, mas que proteja do calor também, né? E aí, como a Vanessa falou, às vezes cabeleireiras, você vai no secador, cozinheiras Sim, também com calor de fogão, né? luz visível. E claridade, que aí essas lâmpadas também, celular, lâmpada de computador, mas principalmente a radiação solar, né? Porque ó, lá no Metropolitan, eu praticamente às vezes nem acendo a luz, porque tem uma janela enorme e entra luz. Claridade, assim, até 5 horas da tarde. Então, dentro de casa, entra muito claridade e a gente precisa. Aí a gente falando aqui, meu Deus, é uma escravidão. Então, Júcia, quando vira um hábito, tudo que vira um hábito fica muito mais fácil da gente adaptar Você faz sem e fazer no perceber, viu? automático, né? Eu digo De que é igual verdade, escovar dente, assim, é uma coisa que você. faz sem Como eu perceber. falo, realmente é tipo escovar dente. Ninguém precisa te falar, você não consegue sair de casa sem escovar dente, escovar os dentes. Então, assim, protetor, quando você cria esse hábito, é a mesma coisa. Você faz sem que você perceba, já tá no automático.
Exatamente. Tudo para virar um hábito, às vezes é difícil. Atividade física para poder virar um hábito, não é? No início, a pessoa pode pensar, meu Deus, mas que preguiça, que escravidão, não é? Hábito de tudo, de qualquer coisa. Então, Sim. o protetor tem que virar um hábito. E no início, como a gente não foi ensinado desde a infância, porque escovar dente aqui todo mundo aprendeu com os pais, né? A gente já faz no automático. Mas veja, a Sim. gente tem filho pequeno, né, Vanessa? Então, assim, tem que lembrar, vou escovar o dente. Às vezes, quando vai estar dormindo, você escovar o dente. Porque eles não têm esse Ó, hábito, a gente tem que Jussi, inculcar esse hábito nele. Mas, Roberto, então, isso para o adulto vai a ser mais Jussi falou difícil. uma coisa Mas tem aqui, jeitos. que às vezes é uma queixa bem frequente em consultório, que é o seguinte, ela falou que usa o protetor com base, mas que transpira demais e que não tem como manter ele no rosto. Na verdade, quando a gente fala em proteção solar, para quem tem melasma, o ideal realmente é um protetor com cor, né? Que aí era o que você ia falar em relação à proteção da luz visível. E já vamos pegar o gancho aí do qual o melhor Exatamente. Então, protetor para assim, quem tem eu melasma. gosto muito de fazer uma construção de camadas de protetor. Então, assim, eu uso um protetor sem cor. Por cima, eu uso um protetor com cor ou eu uso a minha base, porque a gente precisa dessa cor para proteger contra a luz visível, que na maioria das pessoas, assim, é o que você está mais exposta no seu dia a dia. E para salar, para não sair tanto, Jussi, vem o pulo do gato, protetor em pó. Então, assim, protetor em pó facilita demais a nossa rotina. Então, no meu dia a dia, eu não abro mão. Eu uso primeiro um protetor sem cor. Por cima dele, ou eu uso um protetor com cor ou uma base e finalizo com protetor em pó. Não é maquiagem com FPS, é protetor solar em pó. Hoje nós temos diversas marcas no mercado, então facilita muito a nossa rotina. Se você fica em ambiente fechado, você reaplica o protetor em pó, gente. Tenta reaplicar no almoço o protetor líquido. Não consegui, fiquei no meu trabalho o tempo inteiro, tirei direto. Vai o pó. O pó não tem como a gente não reaplicar, porque assim, eu tenho pó em todo canto, na minha bolsa, na minha casa, todo canto tem protetor solar. Então foi ali rapidinho, é super prático, né? Facilita a nossa rotina, né, Rubélio? Exatamente. Eu gosto muito, eu sempre indico para melasma também, além de comprar o protetor em Sim, base, né, com efeito de base, o protetor em pó. Na verdade, a facilidade de você usar um protetor com tem. cor, primeiro tem que cobrir, tá, gente, a mancha. Não existe. Às vezes a pessoa, eu não gosto de protetor com base. Eu digo, eita, vai ter que aprender a gostar, porque não tem jeito de a gente melhorar usando um protetor sem cor. Você não vai ter a proteção contra a luz Tá. visível e a proteção contra o calor, porque geralmente esses protetores com cor, eles vêm às vezes com ativos Sim. antioxidantes, e a gente vai falar também aqui sobre antioxidantes, vitamina C, que ela turbina e faz uma proteção melhor contra a radiação infravermelha. Mas precisa ser com cor. E a cobertura não é levezinha, gente. Tem que cobrir a mancha para não ver. Vê que a Gente, Vanessa é um faz aí. reboco. Vira um É um reboco? É reboco, um tá? E reboco aí vem, mesmo. vem uma outra dica que eu já vou falar aqui pra vocês, que é o seguinte: muitos pacientes entram no meu consultório e dizem, ai, doutora, mas você não tem melasma. Não, eu tenho, está super controlado, bem clarinho, porque eu trato muito. Porém, o que que acontece? Melasma não pode ser visível. Se você tá olhando e tá vendo melasma, tá visível para o sol, tá visível para luz, então assim, vai escurecer teu melasma, então tem que ser reboco. E muita gente chega e diz, ah, chega em casa à noite, eu só lavo o rosto. Aí sai o protetor na minha toalha. Tá errado. Limpeza correta da pele também é um passo importante. Então, para tirar o reboco que a gente usa no dia a dia, eu gosto muito de uma tríade, tá? Então, assim, quando você for usar uma cobertura maior, vem com cleanse oil primeiro, porque facilita muito. Então, pega um óleo demaquilante, já tira o grosso. Depois, lava o rosto com o seu sabonete, específico para o seu tipo de pele. E aí, por último, eu pego um disquinho de algodão, coloco água micelar e termino de limpar. Já sai praticamente limpa. Então, quando eu vou passar a toalha, a gente não sai mais nada. Isso. E é importante a pele estar bem limpa, porque Sim. geralmente a gente entra com ativos clareadores à noite e esses ativos só vão conseguir penetrar direito na pele se a pele estiver limpa. Então a gente precisa retirar esse reboco à noite. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o protetor, Vanessa. Sobre protetor com cor, né? Como achar um bom protetor com cor, né? Porque, como eu falei, a pessoa não tem o hábito, Isso. mas eu digo, ó, vai ter que achar o seu. Eu digo que é igual o marido. Às vezes namora com um, não dá certo, namora com outro, não dá certo. Aí Aí, achou gente, um, olha, leva namorou, pra vida. casou, né? Aqueles outros, às vezes, casaram com outra pessoa. Aí prestou para outras.
Então, às vezes, um protetor eu amo, aí a pessoa odeia. É assim mesmo, é igual namorado. Só sabe se testar, tem que testar até achar o seu. Achou o seu? Querida, casa com ele, não precisa trocar mais. E existem vários protetores com cor no mercado, texturas, N texturas, inclusive esses grandes laboratórios hoje, La Roche, Vichy, Avene, eles estão cada vez, Adoro. Epsol, né, Excelente cobertura. colocando tons, É. né? Não, É um dos que e eu o mais faço, Epsol Epsol. A Mariana estava aqui, Não, mas Mari, vou porque te a falar, Mariana estava Epsol Pó aqui. Compacto, assim, tem meu coração, gente. Inclusive é o que eu uso para reaplicar o protetor. Acho maravilhoso. Exatamente, eu passo muito. O bom da linha, por exemplo, da linha Epsol é que tem do tom do Sim. 1 ao 6, né? Então você tem o tom claro, extra claro, claro, morena, morena mais e o pele negra. E aí, mas a gente tem outras marcas também. Aqui alguém perguntou aqui do Antelius Ultra Cover. Também uma Gosto. opção que é da Também La gosto. Roche-Posay. Tem outros da La Roche que também tem para pele oleosa, tem da Vichy. Tem vários protetores com cor. O importante é que você tem que achar o protetor, né? Ou ter a indicação, claro, de um dermatologista para um protetor para o seu tipo de pele. Se você tem uma pele oleosa, usar um protetor em creme vai virar uma meleca, vai ficar super oleosa a sua pele. Não vai dar certo. Então, vamos procurar um protetor toque seco. Hoje a gente tem protetores. Por exemplo, na linha Epsol, tem para pele oleosa Sec. com efeito de base. O Epsol Sec OC com cor. E tem mais de um tom de cor, né? Isso é uma coisa que eu acho legal que tá mudando na indústria, porque antes tinha, tipo Uma assim, cor eu tô com cor, universal. uma E cor que não só, é né? Que era universal, pra né, todo gente? mundo, Não não tem ficava bom, né? como ser universal. Nunca, nunca. E agora tá, a indústria, eles estão realmente vendo que a pele da brasileira tem essa variação muito grande de cores e fazendo os subtons. E o Epsol tem o pó compacto, que eu acho maravilhoso também para os retoques. Então, normalmente, eu indico assim para o paciente. Se a pessoa quiser usar um protetor sem cor e usar uma maquiagem, né, com fator de proteção, um protetor cocô, como a Vanessa faz, pode, mas já é uma disciplina 2. É quase aquela pessoa que já está Isso, mais avançada no isso. treino, entendeu? Vamos para o nível baby. Você já está começando a achar. Vamos achar primeiro o protetor para chamar de seu. Achamos o protetor para o seu tipo de pele com cor e de alta cobertura. Não pode ser aquele protetor transparente, como a Vanessa falou. Ninguém pode estar vendo. Cobriu a mancha. Eu peço para usar de 3 em 3 horas o protetor. Mas para a pessoa, às vezes, ficar reaplicando em base, fica muito ruim. Então, aí que entra o pó como o pulo do gato. Então, eu peço para usar de manhã o protetor em base, se possível, retocar o pó, até porque ele sela e deixa mais sequinho. 10 horas da manhã, retocar o pó. No meio da tarde, né? Vai almoçar, escovar os dentes, acaba saindo. Então, retoca a base de novo. E não precisa lavar, gente. Passa por cima mesmo. E no meio da tarde, retoca o pó. Pronto. Tá? Fica prático. O pó, você tá lá dirigindo, fechou o semáforo, você abre, ela pega o pó, rapidinho retoca. Então, não tem dificuldade, porque é uma coisa muito E, rápida e gente, fácil de o você plus é que fazer. você já A fica gente já super falou algumas maquiada, marcas. entendeu? A pele fica maravilhosa, sequinha, maquiada, assim. Tem meu coração de verdade. Exatamente. Então, a gente já falou aqui de marcas, do Epsol, né, com cor, que é uma marca boa. O compacto também, que é um dos que eu mais passo. O pó compacto também tem várias opções de cor. Mas a gente falou aqui que tem a opção La Roche, Vichy. Aí vem uma coisa que eu acho legal. Você falou aí de treino. Eu gosto muito para quem treina, porque me perguntaram aqui na caixinha também se a pessoa vai fazer atividade física, vai sair para uma caminhada de manhã, se precisa passar o Deve, protetor. gente. Eu Veja a treino Vanessa em fazendo casa com protetor treino, já solar. sai com Só que aí, protetor. assim, por exemplo, para Exato. treino, para praia, amo bastão. Eu acho que protetor em bastão. Inclusive, a Isso. Érica vi aqui que ela perguntou um protetor que não arde no olho, né? Então, assim, acho que um que poucas pessoas relatam arder o olho é o Skin Fusion Aura, da Skin, tá? E uma boa Sim. solução também, Érica, é o protetor em bastão. Ele gruda. Onde você passa, ele gruda na pele. Exato. Perfeito. Era exatamente isso. Minha dica para quem faz atividade física, vai fazer caminhada de manhã, quem corre, protetor em bastão, porque ele adere melhor. E para quem também tem sensibilidade, né, de questão de ardência no olho. E essa questão de ardência, gente, com protetor Sim. também é individual. Às vezes tem protetor, por exemplo, para mim, arde no olho e às vezes o paciente não sente nada. Então tem que testar para saber. Mas geralmente os protetores em bastão não ardem. Então é muito prático e muito apropriado para quem faz atividade física. A Deise falando aqui, adoro Adoro. ádicos em bastão com cor, é um dos que eu gosto. Tem um também
que foi desenvolvida uma marca brasileira, foi desenvolvida por atletas, até triatletas, né? Elas se juntaram e criaram a marca que é da Pink Chicks, que é um protetor, tem uma Maravilhoso. autoproteção, tanto UVA quanto UVB, em E bastão, também tem tem várias ele sem opções de cor. cor. Tem até um Ele tem representante ele da sem Piraca, cor e tem ele com tem sem cor, cor tá? também. Então, assim, vamos supor, não tenho melasma, mas faço atividade ao ar livre. Ele é ótimo. Ele vem o bastão e você aplica, é maravilhoso. Tem um também, Rubeli, que eu tenho utilizado quando eu vou à praia, chama-se Brasinco. Ele faz uma cobertura muito boa também. Então, assim, pensa sempre nisso. Tem que ter cobertura. E aí, se for à praia, olha, gente, eu e os meus rebocos, né? Porque assim, vou à praia, é protetor sem cor, Sim. é protetor em bastão. Eu levo o protetor em bastão para ficar reaplicando. E vem uma dica que, assim, é dica de ouro essa, viu, gente? Meninas, anotem, porque vale a pena. Para uniformizar o protetor com cor. Esponja de maquiagem. Melhor coisa. Colocou o protetor, até o protetor em bastão. No meu kit de praia, minha necessaire de praia, vai protetor para o rosto, protetor para o corpo, protetor labial e vai a minha esponjinha ali. Porque assim, apliquei, coloquei a esponja, gente, uniformiza, fica lindo. Sim. E dá uma selada, né? Eu vou colocar aqui o nome da Pink Chicks em bastão. Aqui falaram da Tem Adicus. o Deixa eu botar aqui. Vanessa, Brasinco. anota o nome aí desse que. Anota o nome aí. E o da Adicus também em bastão. Mas tem várias marcas, tem da Dermagem em bastão também, tá, gente? Quando você coloca na internet, você vê boas marcas. Essas são marcas que você vai encontrar por aqui, por Arapiraca. E pela internet, né, também. E aí tem várias opções de cor, você tem que testar a cor. Mas o importante é isso. Vamos achar os protetores. Vocês viram aí que a Vanessa tem um monte? E é isso mesmo. Eu também não só tenho um. Eu gosto muito de protetor com cor, porque eu acho que facilita muito a vida. Então, assim, geralmente eu já passo, vamos dizer, minha rotina de skincare de manhã, já lavo, já passo a minha vitamina C, ou eu tenho acne. Então, eu passo alguma coisa para poder manter o controle da acne e depois eu já venho com protetor com cor, porque eu já acho que já dá um acabamento de maquiagem, e às vezes eu ainda passo maquiagem por cima mesmo, uma base para selar, e eu gosto de aplicar mesmo, até o protetor com cor, eu gosto de aplicar com A pincel, com esponja. pincel não, desculpa, Super, com porque a cobertura esponja. ainda maior, né? E o pó, Adoro. sim, gente, quanto mais cobrir, melhor, faz como se fosse uma sombrinha mesmo, né? Vai estar fazendo uma capa protetora, e não é exagero, gente. Quanto mais você fizer isso, Sim. mais o seu melasma vai ficar controlado. Esse rigor realmente é o mais importante da receita. Eu digo, vocês podem até não comprar o clareador, não comprar a vitamina C, enfim, não vai fazer nenhum procedimento, mas investe no protetor solar e usa, mas usa direito, porque senão não vai funcionar. Lembrando que não precisa lavar para reaplicar, pode passar ao longo do dia. Eu recomendo assim, sabe, pessoal, às vezes tem gente que fala, mas você estava muito suada para reaplicar. Às vezes você pode pegar, por exemplo, um lencinho de bebê sem perfume para tirar o excesso. Você pode até lavar se você quiser, mas não é obrigatório lavar toda vez. Eu mesmo, por exemplo, meio-dia, Eu escovei meu também. dente, reaplico o protetor por cima de tudo, depois retoca a maquiagem, o blush, o batom, entendeu? Não tem Antioxidante problema nenhum. oral, Gerlane falando Então é isso, aqui. falamos. É outra coisa que eu prescrevo muito. Vamos Acho que chegar, vale a pena a gente falar sobre isso vamos depois, chegar no isso. antioxidante oral. Vamos falar nisso. Vamos falar sobre clareadores também. Então, já entenderam do protetor solar. E a Vanessa já falou também aqui sobre a questão do protetor com cor, sem cor para o corpo, né? O protetor corporal. Primeiro, gente, porque não é só o rosto que envelhece, né? E câncer de pele não só dá no rosto. Então, depois você fica linda no rosto, né? E daqui para cá toda encraquelhada. Então, bora passar protetor no pescoço, bora passar protetor nos braços, porque a gente não só usa protetor para melasma, não, tá? E aí a importância, porque às vezes você leva sol aqui, ó, no dorso da mão, aqui, e esse solzinho que você levou aqui vai piorar o seu melasma no rosto, que a gente já falou. Então, protetores corporais tem de várias Cosméticas. estéticas, de várias cosméticas diferentes. Tem protetor em spray, tem protetor em creme, tem várias opções de protetor corporal. Pelo menos duas vezes ao dia, cria esse hábito, né? Pelo menos de manhã e meio-dia, passar nas outras áreas expostas do corpo. Fala, Eu Vanessa, acho que você a ia dizer gente mais tem alguma coisa aí? Eu te cortei. vamos pensar mais na parte de skincare, de tópico, né? Então, assim, pensar de manhã, lavei o rosto, adoro vitamina C. Eu acho que é uma coisa que Isso, pronto. Então a gente vai para skincare agora, né? Vamos para a skincare da pele do melasma.
Lavou o rosto, sabonete sempre específico, gente, tá? Nada de lavar com sabonete de bebê. Sabonete de bebê é pra pele do bebê, por Cristo. Gente, eu falo demais. Você tem uma pele oleosa, vai lavar com sabonete de bebê, das duas uma. Ou o sabonete não deveria ser pro bebê, ou não vai controlar a sua oleosidade. Então, tem N opções de sabonetes próprios para pele oleosa, para pele mista, para pele seca. Vamos usar um sabonete bonzinho para o seu tipo de pele, porque ele vai agregar. E outra coisa, a gente tem sabonetes, né, Vanessa, com ação clareadora, já que tem vitamina C, tem ácido glicólico, tipo o IVC, o Glycare, que já, vamos dizer, você está dando um passo a mais, agregando, vamos dizer assim, no seu arsenal de contra o melasma, você já pode incorporar um sabonete que tem algum ativo que vai te ajudar, né, no clareamento da pele. Não simplesmente lavar com um sabonete qualquer, mas um sabonete que ajude. Gosto. Fala, você Agora, gosta assim, também? não é a minha escolha essencial, assim, em relação a clareadores. Por quê? Porque o tempo de contato do sabonete com a pele, ele é mínimo. Então, assim, às vezes, vamos supor, o paciente, ele diz, olha, preciso ter uma rotina um pouco mais em conta. Eu opto por um sabonete que seja específico para o tipo de pele dele. Sabonete de bebê, gente, para ninguém, tá? Não. Uhum. Então, assim, deixo um sabonete específico para o tipo de pele dele e invisto em, principalmente, ponto número 1, realmente, protetor solar. Gosto de deixar a vitamina C no período da manhã e um bom clareador à noite. Mas um bom clareador à noite, sem o protetor, não vai funcionar. Não resolve. Vamos falar, sabonete não específico, tipo de pele, isso vai variar. Tem sabonete de pele mista, oleosa e tal. Se a pessoa tem uma pele normal, pode investir. Às vezes a pessoa tem melasma e tem acne, então vai precisar de um sabonete que regule a oleosidade melhor. Tudo isso quem vai poder escolher melhor, gente, é o dermato. Porque às vezes as pessoas ficam procurando dicas na internet e acabam comprando. Às vezes não compra um monte de coisa que não mas com certeza gosta. vai acontecer. Chega, né? É. Uma sacola de produtos caros e que são bons, tipo mas de que não pele. são os ideais para o tipo de pele da pessoa. Porque ficou pegando dica. Aí gastou mais. Em vez de pagar consulta com dermato, para poder a gente indicar um negócio mais preciso, mais direcionado, vem com 300 coisas que não surtiu efeito porque são produtos bons, mas não seriam os indicados para a pessoa. Então vamos começar do arsenal básico, uma vitamina C, porque ela tem ação antioxidante, tem ação anti-envelhecimento, e essa ação antioxidante ajuda no clareamento das manchas, turbina o protetor solar, dá um upgrade no protetor contra da pele. Eu a acho que a proteção. vitamina C, ela melhora realmente essa luminosidade e ela potencializa realmente essa ação do protetor solar. Então, para quem tem melasma, vitamina C pela manhã é maravilhoso. E hoje nós temos diversas no mercado. Então, nós temos vitamina C que podem ser utilizadas em peles sensíveis, como, por exemplo, o Salicylic C10, né, da La Roche-Posay. Nós temos vitamina C que são para peles com manchas, como, por exemplo, o IVC Ferulic. Então, a Mantecorp. Então, nós vamos selecionar de acordo com o tipo de pele do paciente, se for uma pele mais madura, uma pele jovem, com o tipo de pele dele, a melhor vitamina C. Exatamente. Teve uma pessoa até que me perguntou na caixinha Também sobre a vitamina C desses gosto. nutracêuticos. Eu gosto também, porque tem vitamina C, ácido ferúlico também, igual o IVC Ferulic. O importante é que a gente tem que ver a necessidade da sua pele, porque às vezes, por exemplo, a pessoa tem uma pele oleosa. Tipo, o salicílico C10 é ótimo, porque tem ácido salicílico, né? Então já ajuda no controle da oleosidade. Agora, vê, às vezes a pessoa é uma tentante ou uma grávida, já não pode usar fórmulas. Tentante ainda pode, mas assim, pode engravidar a qualquer momento, então já opto para usar uma vitamina C pura. Que a gente tem opções de mercado de vitamina C pura, como o IVC10, o Active C10. Então é muito importante ver o momento da sua vida, ver o seu tipo de pele e os outros problemas que tem. Porque às vezes você tem uma pele acneica, se você for usar, às vezes, uma vitamina C em creme, vai deixar muito oleosa a sua pele, vai dar mais espinhas, né? Vai piorar, vai melhorar o paciente com acne e que faz uso de vitamina C inadequada para o tipo de pele dele. Então, assim, é uma coisa que pode piorar, realmente é uma coisa que a gente tem que ter esse cuidado de utilizar a vitamina C específica para o nosso tipo de pele. E aí vem vitamina C, protetor solar, sim. É o passo seguinte, habitualmente. Mas a gente... eu digo, olha, se o protetor... Mas em alguns casos, quando é aquele paciente que já está com um treino maior no skincare, né, Robélia? Eu ainda uso também, após a vitamina C, um clareador. Um clareador mais suave, que pode ser utilizado durante o dia. E por último, o protetor, gente. Depois do protetor, só maquiagem.
Exatamente. Faço isso também. Sim. E quando as condições financeiras permitem também, né? Usar, às vezes, um clareador, um outro ativo clareador de manhã. Mas realmente, a vitamina C é um carro-chefe. Hoje a gente tem também alguns protetores que tem ação clareadora, que já vem, às vezes, com vitamina C. Por exemplo, tem o Protodavene, que já vem com vitamina C. É, tem o protetores com ação clareadora, como o da La Roche. O ideal só Tem, é Clarify. tem o Delsolei Clarify também, que já vem com ativos clareadores. Então, é isso que às vezes faz um protetor ficar mais caro. Ah, eu posso usar, às vezes as pessoas perguntam, posso usar um protetor de revista, né? Marca tal, aquele, né? Gente, você pode usar qualquer protetor que tenha efeito de base, que Sim, tenha registro na Anvisa, né? E que tenha, e seja protetor de pele. Só que é igual carro, né? Quanto mais tecnologia tem no protetor, mais caro ele tende a ser. Então, você pega um protetor que tem uma cosmética melhor, que vai manter, tem um toque anti-oleosidade, tem um ativo clareador nele, né? Que já vai te ajudar. Tem uma vitamina C. Ele não vai custar a mesma coisa que um protetor, que é sim. só um protetor UVA e UVB. Então, quanto mais tecnologia você pode investir num protetor igual carro, né? A pessoa tem uma condição de ela já quer investir num carro um pouquinho mais confortável. Mesma coisa o protetor, mas o importante é que você precisa usar. Então, bora lá, lavou o rosto, passou a vitamina C específica para o seu tipo de pele. Lembrando que grávidas e tentantes, atentar para os componentes que não podem ser usados na gravidez, né? Então, muito importante, se você Ó, já faz algum tipo de Mari tratamento, já tá dando spoiler engravidou, aqui, ó. ou está tentando Novidade procurar de um Episol dermato. também com ação Oi? clareadora chegando. Então, mais um protetor com ação clareadora. Ó, Mari, traz pra gente, viu? Pra gente conhecer. muito bem. Faz favor, tá? Com certeza. Sacolas e muitas amostras. Ó, e aí teve uma pessoa que falou aqui, acho que foi a Jussi, falando sobre a questão da pele ficar vermelha, né? De às vezes o protetor arder. Tem muitas pessoas que têm sensibilidade na pele, às vezes por ter um outro problema. Além do melasma, tem rosácea, que é uma pele sensível. Então, vê como é importante o dermatologista. A gente vai atentar para isso. Uma pele que tem melasma e tem rosácea, a gente não pode usar qualquer sabonete. Não pode ser qualquer protetor, porque senão vai aumentar a sensibilidade da pele e você vai sentir arder. Então, às vezes, sua pele está ardendo não Mas pelo pela melasma, foi uma pergunta que rosácea. fizeram, mas talvez porque você tem uma pele sensível pela rosácea. E aí a gente vai usar outras coisas para também ajudar no controle da rosácea, para tratar os dois problemas. Não vai ser qualquer ácido que dá para você usar à noite, porque você tem uma pele mais sensível. Então, daí a importância realmente de, se você tem uma pele sensível, vermelha, tem uma pessoa que fala aqui, ó, a Jatiane, eu não tenho melasma, mas tenho uma pele vermelha. Qual o fator usar? Às vezes tem uma pele vermelha, talvez você tenha rosácea. Então, tem que ver um protetor específico para você. Protetor, gente, sempre acima de fator 30, nunca menos do que isso. E para melasma, eu falo que tem que Faturar. ser de 50 para lá. Porque o 60, 70. ideal, Fator gente, alto tem um e detalhe também várias que é vantagens, como a importante, tá? Vanessa falou. Lembrar. Quantidade de protetor solar. Porque às vezes a pessoa pega um pingo de protetor solar e quer Isso. aplicar no rosto inteiro. Aí, tipo assim, fica com um protetor que dura 2 anos e diz, não, mas ainda tem protetor. Gente, protetor solar para Uhum. rosto e pescoço, o ideal é uma colher de chá. Então, é uma quantidade alta, uma quantidade grande, tá? O que é que eu falo? Eu gosto muito também da regra dos 3 dedos, eu acho muito prática. Então, assim, pegou o protetor solar, Uhum. colocou aqui, ó, um dedo, dois, três. Isso daqui é o que você vai aplicar no seu rosto. Eu acho que a gente pode pensar também, Sibeli, uma Exatamente. coisa que é importante, aqui tem gente já perguntando de clareador, e é importante a gente pensar o seguinte: clareadores mais potentes a gente usa à noite, mas a pele com melasma, ela é uma pele que ela não deve ser irritada. Então, muitas vezes eu utilizo primeiro um hidratante e por cima desse hidratante um Uhum. clareador. E vem um detalhe importante que é o seguinte: quando as Exatamente. pessoas perguntam qual clareador que eu devo usar todo dia, cada pele é única. Então, tem peles que toleram clareador Uhum. todas as noites. Tem peles que toleram noite sim, noite não. Tem peles que toleram noite sim, 2 noites não. Não existe regra de bolo, gente. Sim, é receita de bolo. Então, assim, Exatamente. tem que pensar sempre o Não tem. seguinte: olhei, vi que a minha pele tá vermelha, descamando, ardendo, sensível. Aquela noite você não vai usar o ácido, vai usar somente o hidratante. E muitas vezes nós temos hidratantes com ação calmante que facilitam a tolerabilidade da nossa pele ao uso de ácidos. E quando a nossa pele estiver sensível, gente, pele sensível e ácido não Não. combinam. Acalma essa pele para poder usar o Isso. ácido. Primeiro. Eu falo
muito isso para os pacientes. Tratamento de Sim, melasma é devagar e sempre. Às vezes a paciente, mas ele descamou, doutora. isso. Ótimo! O objetivo é esse. Não é descamar, não é ficar vermelho, não é irritar. Porque às vezes, se você irrita, você tem um efeito rebote de Exatamente. piorar a mancha. Então, é devagar e sempre. Eu também gosto sempre, diante de passar um clareador à noite, às vezes prescrever um hidratante, Sim. intercalar, porque a gente mora no Nordeste, então realmente é mais sensível. A Juliana perguntando aqui sobre como é que faz protetor no pescoço para usar gargantilhas. Eu gosto de protetor com cor no rosto, mas na Eu região do também. pescoço eu até prefiro um sem cor mesmo, tá, Juliana? E a Jatiane perguntando aqui qual o melhor protetor solar para o corpo. Tem protetor que é muito oleoso, tem mesmo. Aí por isso você tem que testar. Mas geralmente, por exemplo, se você não gosta de protetor, né, que é grudento, então eu gosto muito de protetor em spray. O Epsol, parece até que a Mariana tá fazendo Ô Mariana, você tá praticamente muito financiando a live de Tem melasma. não. Não tem nada a ver, gente. Não É. é porque a gente gosta, mas o produto é bom. Epsol Spray, que é um protetor solar em spray que é prático também. Eu gosto Sim. de passar para homem, que é muito cabeludo, que não gosta de ficar nada briguento. Tem uma Meu marido nem espalhabilidade adianta, boa tem que ser só também. protetor Tem em da spray. Skin Então, Spray. realmente, o spray facilita muito. E tem a bruma, né, agora, facial, que pode ser utilizada em Tem a spray para reaplicar Bruma. também, eu acho interessante. Isso, exatamente. Aqui a Janiele falando, eu tenho melasma, faço uso de ácidos, minha dermato me indicou, passar protetor de 4 em 4 horas. Está correto? Eu Então, também. eu geralmente passo de 3 em 3, porque eu peço pra, eu coloco igual o remédio controlado. Eu coloco lá, você vai usar 7 da manhã, acordou, você passa. 10 horas da manhã, de novo, aí pode ser só o pó. Meio-dia, 1 hora, que depois do almoço você retoca a base, o protetor em cor, né? Com base, retoca o pó. E no meio da tarde, retoca só o pó. Ou bastão também, se tiver. Mas eu peço para usar pelo menos 4 vezes ao dia. De 4 em 4 horas vai dar 3 vezes. Por quê? A gente passa a mão, a gente Usa faz isso aqui. máscara. Às vezes ainda tá, né? Tira a máscara e põe máscara. Então não tem jeito, vai sair, não vai durar. No Nordeste, gente, entendam isso. No Nordeste, aqui, Arapiraca, Alagoas, onde estamos, não tem protetor que dure 12 horas. Tem algumas marcas excelentes que prometem 12 horas, talvez lá na Europa, Esqueçam. num clima, numa temperatura de ar-condicionado, pode até ser. Mas aqui, nesse calor, você precisa usar e reaplicar Rubeli, pelo menos a cada 3 horas. eu acho Tá? Se interessante puder usar também mais, a gente falar fala, sobre Vanessa. fotoprotetor oral, que são os antioxidantes orais, né? É uma coisa que eu lanço muito, assim, É, eu lanço mão no meu dia a dia com muita frequência. Gosto muito. sim. Entendam, tá, gente? Não substitui o protetor de passar. Então, às vezes a pessoa diz, ah, eu vou tomar e não vou passar e tá tudo certo. Não. É um plus. É algo a mais. Você vai usar o seu protetor habitual e vai utilizar o antioxidante oral. Principalmente se você for a uma praia, piscina, ou você for fazer atividade ao ar livre. Mas eu, por exemplo, não me exponho a sol com frequência, mas eu Uso o estou dia muito inteiro. exposta o quê? À luz visível. E a gente também tem antioxidante que Sim. ajuda nessa questão da proteção contra a luz visível. É algo que eu uso demais na minha rotina. Como é isso para você, Rubélio? Eu também prescrevo bastante, não só para os antioxidantes Isso. orais, são os protetores orais, né? São substâncias que são capazes de inibir o envelhecimento da pele, o estresse que causa o melasma e que piora outras doenças também de pele, como por exemplo lúpus, doenças que têm sensibilidade da pele. Então eu uso para várias doenças, vitiligo, doenças que têm sensibilização da pele. Eu sempre uso o protetor solar oral, que é o antioxidante oral. E tem várias opções de marca no mercado, de Manipula. combinações, de fórmulas que a gente Eu gosto manipula. muito dos Vai manipulados nesse depender caso, de. porque a gente consegue associar vários ativos em uma única fórmula. Exatamente. Eu gosto Isso. também, porque aí eu coloco vários ativos. Luteína, policoide de Piquenogenol, lutons, isso. coloco vitamina C, fenogenol. Tem um mundo de coisas que podem ser utilizados. Então, eu acho super importante. Eu coloco sempre na receita do paciente de melasma. Claro que acaba. Tem a Márcia falando aqui, paguei dermato, comprei produtos caros e nada resolveu. Nada. Veja bem, Márcia, algumas coisas têm que ser alinhadas. Não adianta comprar produtos caros. Usou direito? Usou o protetor de 3 em 3 horas, como a gente está falando? Né? E o restante do corpo, você protegeu também? A questão do clareador, já vamos pular para os clareadores, né, Vanessa? Não existe uma fórmula magna que é a que vai acabar o melasma. Isso. Existem fórmulas que controlam o melasma. E assim como o remédio, por exemplo, às vezes um remédio de pressão é maravilhoso para um paciente, baixa pressão super rápido, e tem paciente que precisa tomar 3, 4 remédios para controlar a pressão.
E às vezes, ou então troca um outro remédio e funciona melhor que outro remédio. Clareador é a mesma coisa. Às vezes um clareador que funcionou muito bem para sua vizinha pode não funcionar para você. Pode ser um clareador que a sua dermato passou, pode ser que não funcione também. E é por isso que a gente tenta, por exemplo, fazer rodízio de fórmulas, trocar, porque a gente só vai saber qual vai ser a melhor resposta se você usar. Agora, lembre que é um problema que tem vários fatores, que não é só a rotina de skincare. Como é que está o seu nível de estresse? Então, às vezes a pessoa está Não dorme pilhadíssima, direito. né? Não faz atividade Isso. física, não está dormindo bem, né? Então, não vai controlar. Você pode usar uma rotina de skincare de milhões, maravilhosa. Não vai melhorar seu melasma, porque tem outras coisas que precisam estar alinhadas. E eu falo, às vezes essa questão do estresse é tão importante, porque às vezes eu vejo, tem pacientes que fazem super disciplinadas, fazem tudo certinho, mas vivem pilhadas, assim, com problemas, não fazem uma atividade física, dormem mal pra caramba e não melhoram o melasma. Então, às vezes a gente quer, a última coisa que a gente quer é fazer a mudança de hábito, é fazer atividade física, se alimentar melhor. E quanto isso, na verdade, deveria ser a Isso primeira tem coisa impacto, que a gente, gente em deveria fazer. tudo, tá? Investir Eu nos hábitos falo que assim, o que acontece? em tudo. Como eu faço muito estética, eu acabo fazendo, por exemplo, muitos procedimentos que estimulam a produção de colágeno. E a resposta é muito individual. Por quê? Porque para o seu organismo, por exemplo, estimular mais essa produção, a gente precisa ver como está a sua alimentação, como é a quantidade de proteína adequada, como está seu sono, dorme bem à noite, tem insônia, como é a sua vida, você faz atividade física, como é sua alimentação, come muito doce, fuma, tem exposição ao sol, porque tudo isso pode diminuir o estímulo da produção de colágeno. Então, assim, a gente sabe que estilo de vida hoje tem impacto total na nossa pele, no nosso cabelo. Então, a gente tem, por isso que cada pessoa tem uma resposta. E uma coisa que é importante é o seguinte: clareadores, a gente vai ter que pensar que tem pacientes com peles sensíveis, que vão ter que usar clareadores mais suaves. Já tem pacientes que toleram super bem clareadores mais potentes, como, por exemplo, a tríplice associação de Kligman, né? A hidroquinona, que, assim, eu acho que gerou-se criou-se um monstro em relação à hidroquinona e não é assim, gente. Desde que seja prescrita por um dermatologista, exatamente, que você seja acompanhado, hidroquinona é um ativo que pode sim ser utilizado no melasma, mas aí vai ter que ver a concentração. O que é que está associado a essa hidroquinona? Se você usa algo que tem ação calmante, um hidratante com ação calmante, a frequência que você usa, por exemplo, vou usar todos os dias ou não? Uso só noite sim, noite não, por exemplo. Além disso, o tempo de uso. Por quê? Qual é o grande perigo da hidroquinona que a gente vê? É o uso indevido e prolongado. Então, assim, tem pessoas que passam, às vezes, anos usando hidroquinona por conta própria. E aí eu vou falar que o herbicide é tipo água. A pessoa vai na farmácia, a vizinha passou, o cara da farmácia falou. Inclusive, aí o herbicide é uma fórmula que contém hidroquinona, que tem essa fórmula tríplice que a Vanessa falou. A hidroquinona é o melhor clareador que existe na galáxia, hoje, gente. Tá? É o padrão ouro que a gente chama de melhor. Até hoje. Eu digo que a hidroquinona é o clareador que todo mundo quer ser. Tipo, todo clareador quer imitar a hidroquinona, mas sem dar os efeitos colaterais que a hidroquinona pode dar. A hidroquinona eu ainda prescrevo hoje, mas tem que ser usado com muito cuidado pelos riscos das sequelas que ela pode causar se usada por um tempo prolongado, como manchinhas brancas no meio da mancha do melasma, um escurecimento mais acentuado do melasma, que a gente chama de ocronose. E muitas vezes essas manchas que são sequela da hidroquinona, são irreversíveis, porque é uma sequela. Mas a hidroquinona usada com critério, geralmente a gente faz rodízio de fórmulas, não passa para usar toda noite, passa para usar 2, 3 noites na semana, dependendo da sensibilidade. Eu normalmente nunca passo para usar mais do que 3 meses direto, depois intercalo com outro clareador, alternar com outro clareador, com a vitamina C. Também. Estratégias, né? Sim. Exatamente. E tudo isso a gente vai sentir pela sensibilidade da pele da pessoa. Às vezes eu começo, por exemplo, a primeira vez que a pessoa vai lá no consultório, eu começo com um clareador mais leve para sentir a pele, ver se não vai irritar. E às vezes clareou muito pouco, eu digo, vou usar um clareador mais potente, mas você vai usar só 2 vezes por semana, e às vezes passo essas fórmulas com hidroquinona. Agora veja, fórmulas com hidroquinona suavicida, uma pessoa até perguntou, não podem ser usados na gravidez, tá, gente? Então, temos clareadores que podem ser usados em grávidas. Tem vários clareadores que podem ser utilizados com segurança. Vitamina C pura. Mas fórmulas com hidroquinona, não. Então, se você estiver tentando, ou se já estiver grávida, você tem que ter um dermatologista para poder te indicar os produtos certos. Até porque tem muita modificação hormonal na gravidez
E às vezes sua pele era seca e ficou oleosa, ou era oleosa e Exatamente. ficou mista. Então a gente vai adequar a rotina para isso agora. Ainda mais se você está grávida, tem que ter todos os cuidados. Não pode estar passando qualquer coisa que você tem uma outra pessoinha Uma coisa aí que depende de você. que Aqui, ó. Carla falando, minha dermato passou hidroquinona e teve efeito rebote. Daí é que entra, Carla, a gente fazer a manutenção. A hidroquinona tem um ótimo efeito clareador, como a Vanessa falou, ainda é um dos principais clareadores, mas a gente tem outras formas até para poder conseguir manter o clareamento. Não é sumir a mancha, gente. Então a gente não acaba com o melasma, a gente clareia o melasma. A hidroquinona vai ter um efeito ótimo clareador, mas a gente tem que sustentar isso muitas vezes até com um outro ativo clareador para e você poder usar por um tempo um que é pouquinho mais importante prolongado. E eu o que gosto é do importante a gente lembrar? Melasma deve ser tratado o ano inteiro. Então, quem tem melasma tem que entender que, apesar de ser uma doença que não tem cura, é uma doença que tem tratamento e tem controle. Nós precisamos entender que devemos tratar de janeiro a janeiro, mas que vão existir momentos de piora. Por exemplo, habitualmente, no verão, a maioria dos pacientes relatam essa piora. Por quê? Porque a gente não vive numa bolha. A gente vai ao sol, desculpa, ao sol não, a gente vai à praia, a gente vai à piscina. Então, assim, sim, e tem sim, que ir, com né? Tem certeza. que viver, pensar, E que tem que ter, não, né? Não vai se e privar você das coisas vai por causa de viver, melasma. vai escurecer um pouquinho, passou essa fase, volta a tratar com mais intensidade, mas existem clareadores que podem ser usados inclusive no verão. Então a gente tem que tratar melasma sempre e entender que vai ter períodos em que ele vai ter um maior controle e períodos em que a gente vai perceber uma piora desse melasma. E eu acho que é importante também a gente falar a respeito de procedimentos estéticos que podem E melhorar a aí é questão do melasma, né? pronto. E aí, ó, aqui a Nena perguntando sobre Vitacid Isso Plus, é igual ao Suavicid, só que na verdade é uma marca que eu até também. gosto mais do que Suavicid, que é a Vitacid da terapia. Só que é a mesma coisa que a gente está falando aqui. Gente, muita gente está mandando perguntas de coisas que a gente já respondeu no início da live, sobre protetor com ação clareadora, se funciona, se é bom, outras coisas. A live vai ficar salva, depois vocês podem voltar para o início da live, que a gente já respondeu. A gente já estava no skincare, agora a gente já está indo, ó, terminando, falamos de clareadores. Não dá para dar dica de clareador, porque, como a Vanessa falou, cada pele é uma pele, cada necessidade é uma necessidade, senão você vai jogar dinheiro fora. Vale muito a pena você ir no dermato para ele poder indicar, ver o seu tipo de pele, para indicar o clareador para aquele momento. Mas lembre que o acompanhamento é sempre, não vai ter um tratamento que acabe com as suas manchas. Não, não existe esse tratamento, mas que controla sim. E a gente pode otimizar isso com os procedimentos. E a Vanessa é expert em procedimentos para melasma, porque ela tem muita coisa lá no consultório. Então me fala, Vanessa, o que, é que você mais gosta de procedimento Bom, que você faz no primeiro é o consultório para seguinte, melasma? eu recebo muitos pacientes que já chegam querendo fazer procedimento para melasma. E eu sempre falo o seguinte, não adianta fazer procedimento estético sem antes fazer o dever de casa. Então, antes de a gente pensar em procedimentos estéticos, eu tenho que entender quais são aqueles 5 fatores que eu falei que pioram o melasma lá no começo da live. Eu tenho que fazer a minha rotina de skincare adequadamente. Preciso, sobretudo, ressaltar a importância do uso do protetor solar com regularidade adequada e a quantidade ideal. Preciso muitas vezes usar o antioxidante oral. E aí, com tudo isso fechadinho, a gente vai pensar em procedimentos. Procedimentos estéticos, exatamente, Lu. A Lu é minha fisioterapeuta. Assim, meu braço direito me ajuda muito com as tecnologias. Ela é especialista em tecnologias, então a gente trata muito melasma lá na clínica. Então, assim, o que eu gosto muito? Eu gosto de laser. Inclusive, hoje eu falei que ia dar um spoiler no meu stories hoje cedo. E eu falei que ia dar um spoiler hoje na live. Eu acabei de receber um laser de picosegundos, que a gente sabe que laser de picosegundos para melasma é a melhor tecnologia que nós temos, né? As tecnologias elas vão evoluindo. E hoje eu recebi um laser de picosegundos, pensando nos pacientes que têm melasma. Então, em breve nós vamos ter isso na clínica. Gosto muito de microagulhamento robótico também. E aí é importante a gente lembrar o seguinte, que com microagulhamento a gente cria canais, como se fossem pertuitos na pele. Através desses canais, a gente faz o drug delivery, que é a aplicação de substâncias clareadoras que vão penetrar e agir na profundidade da pele. Então, em consultório, muitas vezes eu associo o laser com o microagulhamento robótico e alguns peelings, mas peelings que não são irritantes. Tem peelings hoje, gente, com tecnologias que nem descamam a pele.
que muitas vezes você não fica nem Uhum. vermelha. Então, assim, sempre lembrar que quando eu falo em melasma, não pode agredir muito essa pele. Porque tudo que causar uma agressão intensa pode piorar esse melasma. Então, procedimento estético é Exatamente. algo que eu faço muito, porém com muita sinceridade com o meu paciente. Explico para ele que, olha, depende, é 50% aqui, 50% que você faz em casa. E não tem cura, tem controle. Você vai perceber que vai melhorar, mas por que é tão interessante o procedimento estético? Porque não é só para o melasma que a gente faz as tecnologias. Quando a gente percebe que melhora visto da pele, poros, que melhora a textura da pele. Então, assim, fica um aspecto de uma pele bem cuidada, de uma pele tratada efetivamente. Então, quando você faz o tratamento para melasma, o plus vem essa qualidade de pele como um todo, porque a gente não trata só a mancha, a gente trata full face, ou seja, toda a face. Exatamente. E aí, lembrar que, assim, você vai fazer, às vezes, um protocolo de tratamento Sim. e aí você vai ter que fazer a manutenção. Às vezes eu vejo muitos pacientes que chegam e falam assim, eu fui numa clínica de estética, fiz, sei lá, 10 sessões de peeling e meu melasma voltou. Mas é isso mesmo, vai voltar, gente. Mas não adianta você fazer procedimentos agressivos, né, procedimentos, qualquer que seja, e que você não tem uma manutenção, uma prévia, né, um pré, antes, como a Vanessa Sim. falou, e um pós adequado. Às vezes eu vejo o povo fazendo procedimento e vá com Deus, né? Faz o procedimento e manda a pessoa, tipo, segure na mão de Deus e vai. E não passa um pós, um creme calmante. Não troca a rotina, às vezes, de skincare para os produtos que a pessoa precisa usar no pós-peeling, no pós-laser. E isso, só quem vai poder, às vezes, fazer isso com muita habilidade, realmente vai ser um dermato, gente. Vai E do cuidar do depois. antes, do durante e do depois. Né? Se você tiver complicação, por exemplo, vamos dizer, manchou a pele, que pode acontecer? Pode. Mas quem que vai te tratar? É a pessoa que fez, não é? A pessoa não vai mandar, você agora vai falar fulano de tal para te tratar. Então, a primeira coisa, quando você for escolher alguém que vai fazer procedimento, pode ter complicação? Todo procedimento pode ter complicação. Mas a pessoa sabe tratar a complicação? Bom, se a E o pessoa primeiro sabe, ela vai ponto é o tratar a seguinte: complicação. A Jane pergunta aqui de você faz, Vanessa. Na verdade, o microagulhamento robótico já vai isso. funcionar O como que o MMP, MMP gente, faz, é né? uma maquininha que tem agulhinhas, tá? É como se fosse uma maquininha de tatuagem. E aí ela vai infundir medicamentos na pele. Pode ser sim utilizado para quem tem melasma, porém depende muito da mão. Porque assim, lembra que eu falei que tudo que Uhum. agride muito a pele pode piorar o melasma? Eu já tive pacientes que voltaram assim, que fizeram MMP com outras pessoas e que voltaram com assim, bem satisfeitas com o resultado, com a piora do melasma. Não é que o MMP piore o melasma, não é isso. Ele também é um bom tratamento. Sim. Só que Pode ser toda tecnologia, gente, pense sempre isso, todo procedimento estético vai depender da mão de quem está fazendo. Então, existe uma expertise por trás de quem está fazendo aquilo. Por exemplo, você pode chegar e dizer, não, eu vou chegar e já vou fazer um procedimento, quero descamar o rosto inteiro, já quero fazer isso hoje, não preparei essa pele. A chance de você ter uma hipercromia pós-inflamatória, de você manchar essa pele, ela é maior. Então, quando a gente vai pensar em fazer procedimentos estéticos, a gente prepara a pele para receber esses procedimentos, tem o cuidado durante o procedimento estético e o cuidado do pós. Porque é essencial que na semana, nos primeiros 5 a 7 dias que você fez esses procedimentos, você tenha cuidados específicos. Isso é essencial para que você não manche mais a sua pele também, né? exatamente. Gente, a gente está quase terminando, porque está completando já 1 hora. Se por um acaso cair nos finalmente, a gente entra de novo só para dar o tchau para vocês, tá? Vocês vêm para os finalmente. Só respondendo algumas perguntas aqui, perguntaram sobre se o homem tem melasma. Tem sim. Eu trato homens com melasma, a Vanessa também. E aí, é por isso que vocês estão entendendo aí Isso. que não é só o fator hormonal, tá vendo? Porque o homem não engravida, toma anticoncepcional. Então, tem muitos outros fatores envolvidos. É uma doença que tem várias causas. E a gente, na medida do possível, tem que tratar todas as causas. Perguntaram sobre melasma e menopausa. Você costuma ver, Vanessa, alguma piora nos seus Eu pacientes de percebo até o menopausadas de contrário, eu melasma? percebo até uma melhora com a menopausa. Isso. Agora depende. Isso. Se ela também não tiver Isso. em reposição Aí, hormonal, né? Porque às vezes ela está em porque é o reposição hormônio, hormonal e né, não pode gente? Entra o ter. hormônio Na que a gente verdade, falou lá hormônios no começo. plasma. Exatamente. Os hormônios femininos, né? Os hormônios da juventude são os que mais estão envolvidos no melasma. E o MSH, que é um outro hormônio que é da pigmentação.
Mas na menopausa tudo cai, né? Todos os hormônios caem. Então tende a ter uma melhora realmente do melasma na menopausa. A menos que às vezes a pessoa faça reposição hormonal, ou então às vezes ainda está se A expondo muito ao sol, mas gente, normalmente só eu também percebo uma isso coisa, que uma uma coisa melhora que eu lembrei da agora, você patologia. falou em menopausa, o que que acontece? Hoje a gente percebe, e tem artigos que falam sobre isso, que quando a gente faz procedimentos para estímulo de colágeno, como bioestimuladores, fios de PDO, a gente consegue perceber um impacto positivo no melasma. E realmente eu tenho vários pacientes que eu percebo isso, que eu faço bioestimulador, que eu faço fio de PDO e volto a dizer que, doutora, meu melasma clareou. O estímulo de colágeno que você fez, ele também ajudou nesse impacto, teve um impacto positivo no melasma. Isso. E os procedimentos também, como você falou, não vai ser só para o melasma, vai ajudar aí também na questão dos poros, luminosidade, no Sim, envelhecimento da pele, né? Deixar a pele mais uniforme. Então você vai tratar, vai ganhar só uma coisa. Agora lembre que sempre isso, porque às vezes a pessoa quer investir, tipo assim, eu guardei um dinheiro, aí paga lá nos procedimentos, mas aí depois não sobra o dinheiro para poder fazer o dever de casa básico. Então, gente, o dever de casa básico é isso. Não tenho dinheiro para nada. Rubeli, né, e Vanessa, não tenho dinheiro. Só posso comprar uma protetor. coisa. Compre, Só... pelo amor de Deus, um bom Se vocês saírem cocô. daqui Use e lembrando reaplique. só do protetor, já estamos satisfeitos, porque assim, esse é o que é essencial. Exatamente. E aí vocês viram na live de hoje que a gente pode tratar o melasma com várias coisas associadas. Com um ativo clareador de manhã, com a vitamina C, com um ativo antioxidante. Não é só a vitamina C, tem outros ativos antioxidantes de manhã. À noite, associar um clareador. Eu também gosto de passar um hidratante, principalmente para a noite, né? Pode usar manhã e noite, mas que aí já vai criando vários passos. Se você já usa uma vitamina C de manhã, ela também tem uma ação hidratante. Mas antes do clareador da noite, dependendo do que for, ainda mais se for esses Vitacid Plus, as fórmulas com Sempre. hidroquinona, eu gosto de usar um hidratante também para proteger a pele, para não sensibilizar. E fica com essa E mensagem para sempre. vocês: é devagar e sempre. Tratamento de melasma não é para agredir demais. E se você pode, financeiramente falando, e às vezes você quer aumentar, né? Eu queria ver mais Procedimento. resultado, quero mais rápido. Investe em Isso. procedimentos, com certeza vale a pena. Mas lembre disso, não vai gastar dinheiro com procedimentos se você não está fazendo direito o dever de casa. E lembre que tudo é um conjunto: hábitos de vida, estresse, dormir bem. Né? Essa questão do sono é tão importante para tanta coisa, né? Para o nosso organismo e para o melasma também. Muito menos, acho que a gente fez um popurrí de coisas. A gente não falou muito marca de clareador, por quê? Falamos aqui da hidroquinona para vocês atentarem, né? Que é uma coisa que às vezes vai na farmácia e compra. Mas porque não tem como indicar e dar dicas aqui, já que cada pele é uma pele, cada pessoa tem uma resposta a uma pele. A Jotelma aqui, qual clareador pode ser usado de manhã? Tem vários clareadores que podem ser usados de manhã. Aqui a gente falou sobre, uma pessoa perguntou sobre ácido azelaico. É um dos clareadores que podem ser usados de manhã. Tem clareadores até que já vem com fator de proteção. Tem um monte de coisa que já pode ser usado para clarear a pele de manhã. Mas não é só o clareador de manhã. Tá associado ao A toda protetor, tá rotina. associado ao protetor É a oral, rotina de toda uma skincare, gente. rotina. Pensem sempre o seguinte: se você faz uma rotina individualizada, voltada para a sua necessidade, você vai potencializar muito o seu resultado. Então, assim, usar, por exemplo, uma paciente que tem acne e que tem rosácea e usa um clareador super potente, vai sensibilizar essa pele. Às vezes, dependendo da cosmética, pode piorar a acne. Então, assim, invista sempre em uma consulta com um dermatologista que seja da sua confiança para estabelecer o melhor protocolo para você, tá? Tem alguns clareadores que são clareadores que não irritam tanto e que eu gosto muito. Por exemplo, eu gosto da linha da Eucerin, o Eucerin Anti-Pigment, eu gosto, né? Ah, eu amo, Eu eu também. amo ali. Adoro. Eu acho que é uma linha assim bem coringa, a linha da Eucerin Anti-Pigment. Eu vejo bons resultados na minha prática, mas realmente isso é individual, tá? Então tem que avaliar. E lembra que às vezes o que vai ser muito bom para uma pessoa pode não funcionar para você. Então, às vezes, não desanima. A fina dermato, o clareador não funcionou. Tá, gente? A gente vai tentar outra, em outros ativos. Pode fazer uma fórmula. A gente sabe hoje que no melasma tem muito Isso. vasinhos. Então, às vezes, a gente associa a fórmula com ácido tranexâmico. Então, tem N coisas que a gente pode fazer. Mas se a gente só vai saber se testar. Não tem uma fórmula. Era muito bom se tivesse, né, Vanessa? Esse Exato. clareador que vai resolver o melasma, não teria tantas opções. Exatamente. Né? Aí a
ó, Arlen falando, e uma boa farmácia de manipulação, com certeza. É importantíssimo isso. A gente tem essa possibilidade da manipulação, da gente poder, por exemplo, a pessoa tem uma pele sensível com rosácea, associar um ativo que controle a rosácea, controle a acne, colocar uma vitamina C. Isso às vezes a gente não consegue tudo Você pronto tem que de manipular. farmácia. A Eu gente vai ter gosto que muito dos manipular. manipulados, mas você também precisa ter uma farmácia de manipulação que seja de confiança, para que você entenda que realmente é aquilo que a gente deixou prescrito certinho. Tem ativos maravilhosos no mercado e que conseguem excelentes resultados associados à disciplina do paciente, né? Exatamente. Mas se uma coisa que a gente já falou aqui, protetor com cor no rosto, alta cobertura, cobrir a mancha, reboco, protetor sem cor no corpo também. Eu falo muito do demaquilante, eu amo de Cleanse Oil, eu sou super Adoro. preguiçosa para ficar removendo 300 vezes. Tem o da, aí, falando aqui de Cleanse Oil, que a Vanessa já mencionou logo no meio da live lá. Eu Tem também. o da Bioré, é o que eu uso. Inclusive tem ele óleo demaquilante e agora eu descobri ele o sérum demaquilante, que é menos pesado, digamos assim, do que o óleo, mas os dois são muito Gente, tô bons e sofrendo, removem porque eu tô direitinho com a maquiagem. dificuldade de Qual encontrar aqui para óleo que comprar, acredita? Porque eu adoro. Cleanse Oil, assim, é meu dia a eu dia. comprei agora? O que O é da que você Bioré. usa de Cleanse Oil? O da Bioré também? Pronto. Tem outras marcas, tá? Tem a da Radalabo, tem o da The Body Shop para remover. É muito prático o Cleanse Oil que você passa no rosto seco. Eu vou assim, chego aqui em casa, tiro a roupa, tomar banho, passo o Cleanse Oil, Eu massageio e vou pro também. chuveiro. E lá eu já O lavo o meu rosto já com fica sabonete. no Pra mim é banheiro. tudo assim, Então, assim, né, durante Vanessa? o A gente banho, a primeira coisa já vem Cleanse Oil. Sabonete, tomo banho, saio e água micelar. Exatamente. Às vezes realmente ainda fica, eu pego água micelar e removo. E é bom porque você não precisa ficar tirando 1000 vezes com um demaquilante. São coisas práticas para mulheres modernas. A maioria aqui, muitas mulheres aqui que são mães, que têm rotina, que trabalham, então a gente quer praticidade. Mas lembra que só lavar não sai tudo, tem que usar um demaquilante. Porque quando você Limpa. for secar o rosto na toalha, tem que sair limpa, porque o seu rosto tem que estar bem limpo para receber o ativo clareador. Além daqui, última pergunta falando sobre o aditivo. Gente, essas formulazinhas, sabe, que a gente vê bota vitamina A com hipoglós, não sei o quê. Dá até uns negócios, assim. Não faz isso, não, gente. Tem tanta coisa apropriada, pronta de mercado, ou então manipulação. Eles fazem com tanto carinho, num ambiente estéreo, na dosagem certa. Não fazem misturinha em casa, não, que vocês fazem meleca no rosto, tá? E aí dá mais trabalho depois pra gente Consertar. poder conseguir É, consertar, exatamente. né? Então, por favor. Gente, ó, queria agradecer. Vanessa, primeiro, muito obrigada. Eu não fiz live de melasma que eu tava esperando. Foi tipo assim, eu vou fazer só com a Vanessa, vai ser com a Vanessa. Essa live de Novele melasma. muito. E hoje que eu falo de outras coisas e não falo de melasma, eu tô esperando, porque até. Olha, gente, não é brincadeira, mas às vezes eu encontro com a Vanessa, tipo, né, no elevador, quando a gente tá descendo pra ir embora. A gente tá se devendo procedimentos uma na outra até hoje. Meu pai, por Cristo. A gente cuida do povo e a gente não tem tempo, porque a gente tem que É marcar. Quando verdade. a gente marca uns 2 meses de É antecedência. Pra gente verdade. cuidar, não é, Vanessa? E assim, é muito parceira. Às vezes os pacientes perguntam assim, mas você vai indicar para uma outra dermato? Vou, porque tem coisa, por exemplo, eu gosto muito da dermato doença, da parte clínica. A Vanessa Muito. me manda pacientes, então a gente só manda assim, ó, você Descer. vai subir e vai descer, e é uma troca. Porque o bom é isso, você saber que tem uma pessoa que você pode encaminhar de olhos fechados, porque é uma boa profissional. E é isso que eu faço com a Vanessa. A Vanessa ama fazer procedimentos estéticos, se dedica muito a estudar isso. Tem um monte de tecnologia, tem uma equipe preparada. Então eu digo, vai com a fé, vai com Deus, que a Vanessa vai cuidar de você O agora. mundo. E do mesmo jeito a Vanessa manda, ela desce, olha, vê que eu tô tudo de Rubeli. livros, Sobe, né? as dermatites já estão. Você Exatamente. vai lá para Rubens. Então é uma casadinha aqui nós duas. Mas lembrando que o melasma, o tratamento é multifatorial, com várias coisas, não é só procedimento, não é só o tratamento. Pode ser só o tratamento clínico também, como a Vanessa já passa, e eu passo também. Mas é tudo isso que a gente está falando. A gente não está mentindo para vocês, não tem propaganda, não existe propaganda enganosa, não tem nada. Vocês nunca vão ver a gente divulgando assim, protocolo para acabar com o melasma. Você nunca vai ver nem a Vanessa nem a fazer essa propaganda. Por enquanto, Sim. né? Pode ser que a medicina avance, né, Vanessa? Daqui um dia a gente chega a esse ponto de fazer uma divulgação dessa. E pode ser, se a gente tiver para divulgar isso, vamos ser as primeiras a E gritar eu aqui, fico vamos na fazer uma live, torcida, né, que a gente? gente Eu tenho achou a cura melasma do também, eu fico melasma. na torcida. Mas assim, hoje a gente A sabe que querer, né? tem A querer. controle. Então, assim, não desanime. Eu sei o tanto que isso tem um impacto na nossa autoestima, na nossa vida. Então, assim, tem tratamento, tem melhora. É possível clarear o melasma com disciplina, tá? Então,
Você faz a sua parte, o dermato faz a parte dele, e você consegue se ver com olhos melhores na sua pele. Então, assim, você tem que se sentir confortável com aquilo que você vê. A autoestima é uma coisa que tem um impacto muito grande na nossa vida. Eu vejo isso muito em consultório, pacientes que vêm em busca de procedimentos estéticos e a gente consegue ver como aquilo teve um impacto positivo na vida pessoal dele, na vida profissional, que volta e diz, doutora, eu tô me sentindo mais confiante. Como isso teve impacto no casamento da pessoa. Então, assim, eu fico extremamente feliz. Eu acho que é uma coisa que muda muito a nossa vida e que o autocuidado, a gente praticar esse autocuidado, a gente gostar daquilo que a gente está vendo, é muito bom. É só fazer com cautela, com responsabilidade, procurar pessoas que estejam aptas a te ajudar dentro de um senso estético apurado, né? Que você traga esse embelezamento respeitoso, com naturalidade e individualizado. Exatamente. Lembre também que você não é o melasma, né? Você tem melasma, mas você não vai se privar de nada na sua vida. Às vezes eu vejo pacientes, mas não quero nem sair, não quero nem ir para uma praia, não posso fazer, não vou poder fazer mais nada. Não, meu filho, você tem que fazer tudo, né? O melasma é uma coisa que a gente controla, a gente vai administrar, mas que você é muito além do que uma acne, do que um melasma, do que a doença que às vezes a pessoa tem. Bom que a gente tem uma coisa que tem controle e que tem tratamento, né? E a gente tem cada vez está avançando mais em questões de clareadores, e você pode aproveitar disso, do melhor do benefício da ciência, para te tratar. Mas nada de ficar deprimida, né? Porque lembra também, se ficar deprimida, estresse vai piorar o melasma. Então, ó, cabeça para cima, erga essa cabeça, mulher, e vai para a luta, vamos trabalhar. E vamos tratar isso, porque realmente, Vanessa, eu vejo muito impacto nisso. Quando a gente que é dermatologista, que nós somos apaixonados por dermatologia, porque a gente lida com o maior órgão, né, do corpo humano, e as doenças de pele têm um impacto enorme no emocional. Então, quando eu fico extremamente satisfeita quando tem um paciente de psoríase que vem sem nenhuma lesão, dizendo, eu coloquei um vestido sem manga, mas deve ser um melasma, né? Clareou meu melasma, a pessoa já volta. Não, gente, já volta com cabelo diferente, com a roupa mais salto, pintou o cabelo com o look, sabe, assim. Ô, Cleidson, saudade de você, querido. Aí eu vou botar chamar o Tony pra vir aqui assistir as lives também, viu, Cleidson? Vem dar o saco da sua aluna. Brincando, viu? Ó, gente, muito obrigada aí para todo mundo que participou. Live bombou, já esperava isso mesmo. A gente vai ainda fazer outros encontros aqui, até porque a gente faz uma parceria muito legal para associar aí outras coisas de procedimentos que vocês querem saber. Então, no futuro, a gente vai fazer mais lives, se Deus quiser, né, Vanessa? Mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, gente. Aceitar o seu convite para mim é sempre uma honra, né? Você sabe que eu adoro vir aqui e compartilhar com você conhecimento para as pessoas que nos acompanham, né? Então, assim, obrigada de verdade. Até a próxima, né? Então, vamos pensar em um outro assunto. E, gente, obrigada também às pessoas que estão aqui. Obrigada pela audiência, porque realmente, assim, vocês ficaram aqui, já são quase 10 da noite e vocês continuam aqui. Exatamente. Vou animar aqui, ó, live para mais de uma hora. Gente, a live vai ficar salva. Muita gente pergunta aqui de marca de protetor. A gente respondeu sobre isso, qual o melhor protetor, como escolher o protetor solar, né? O que isso vê no protetor. Então, quem perdeu, tá chegando agora, não se preocupe. Eu vou deixar salva e vocês vão poder assistir com calma depois. Gente, tudo, tá bom? Então, obrigada. Então, ó, bom resto de semana, né? Bom... Beijo grande. Obrigada, tchau, gente. Tchau, Mariana. Obrigada. Tchau, tchau.